Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Você está sintonizado na Rede Século XXI, programa sobre a responsabilidade do ordinariado militar do Brasil. Retomamos o nosso argumento sobre o quarto mandamento da Lei de Deus e já estamos numa dimensão muito importante da aplicabilidade, da aplicação desse mandamento, que é o nosso compromisso, a nossa responsabilidade na sociedade, junto às pessoas com quem convivemos. Esse quarto mandamento, honrar pai e mãe, tem também um âmbito, tem também uma dimensão, tem também uma aplicação social. Por dever de consciência, por dever de fé também, todo cristão é chamado, no seguimento a Cristo, a cumprir suas responsabilidades junto à sociedade. E todos têm essa responsabilidade, uns mais, outros menos. E de acordo com a sua idade, com a sua condição social, com a sua condição também psicossomática, cada um é chamado a dar o seu contributo, a dar o seu empenho, dar a sua contribuição para o perfeito funcionamento da sociedade em vista do bem comum. Disso trata a última parte do parágrafo 2239 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ao texto. A submissão às autoridades legítimas e o serviço do bem comum exigem dos cidadãos que cumpram o seu papel na vida da comunidade política. Submeter-se e servir. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser submissos uns aos outros. Essa submissão significa o reconhecimento de que Deus coloca alguma autoridade em alguém e essa autoridade nos empenha, obriga-nos em consciência e chama-nos a servir. Esse é o sentido da autoridade. Ela impõe algo e da parte do subordinado, daquele que é submisso, o dever de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Somente na ótica do amor e da gratidão a Deus, como vimos no programa anterior, é que se concebe que numa sociedade alguém seja submisso a outra pessoa. Disso, o próprio Jesus já falou no capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus. Dai a César o que é de César. Deus concede a autoridade a César. Tema retomado no capítulo 13 da carta aos Romanos, que reconhece a legítima autoridade que Deus concede a todos os homens. Toda autoridade que os homens têm, recebem essa autoridade os homens de Deus. E obviamente que acolher docilmente, obviamente dentro dos limites que são próprios do exercício da autoridade, porque a autoridade humana não pode se colocar no lugar de Deus, nem pode ordenar contra a lei de Deus, acolher e obedecer às ordens legítimas da autoridade civil, geralmente na sociedade, aqueles que têm autoridade junto à sociedade. Isso brota, decorre do sentimento de gratidão a Deus, do sentimento de caridade também, porque ao obedecer a estas autoridades, nós exercitamos algo em favor dos outros para o perfeito funcionamento da sociabilidade, da comunidade, da congregação das pessoas na sociedade. E isso favorece, evidentemente, o bem comum. Portanto, repito, submissão às autoridades e, segundo, o serviço do bem comum. As duas coisas caminham verdadeiramente juntas. Não se pode trabalhar, não se pode empenhar-se pelo bem comum se não se reconhece que a comunidade tem uma instância autoritativa que recebeu do próprio Deus a autoridade. Submeter-se a elas sempre em vista do bem comum. Esse é o sentido do serviço do cristão no seio da sociedade.